Meus queridos, boa noite. Muito felizes de vê-los novamente em paz e harmonia. Felizes ainda porque vemos iniciativas como estas e que realmente nos deixa muito contente, não? Inclusive na terça-feira, na CEPAL 18h15, já estaremos na segunda etapa do projeto Família e Educação de Filhos. A doutora Adriane Viola Bacarin já vai trabalhar, inclusive, a temática do livro do benfeitor Camilo, Minha Família, o Mundo e Eu, né? A arte de formar caracteres. Será isso, então, 18h15 na CEPAL, terça-feira, já a segunda etapa. Nós temos 6 etapas durante o ano, até o dia 8 de dezembro, quando a Jane Zanqueta encerra o projeto, a cada bimestre uma exposição. Desejamos que as sociedades, na medida que elas forem sendo elaboradas, convidem as expositoras. Não é tanto o caso nosso que iniciamos o projeto, mas temos 5 professoras doutoras que vão trabalhar esse projeto durante o ano. Então nós queremos trazer também a Caminho da Luz, na nossa SEAC, todas as sociedades aqui da nossa, na nossa sede da regional. Então isso, 18h15, terça-feira, a segunda etapa já do projeto. E nós vimos a iniciativa essa. Parece que há uma coincidência, né? As coisas são necessárias e isso é muito bom. Bem, nós estamos hoje, então, encerrando o mês de fevereiro. Não sei se viram, amanhã já é 1º de março, já estão sabendo, né? Entendeu? Está muito rápido, muito rápido. Já estamos entrando no 3º mês do ano. E a regional encerra sempre aqui na nossa sociedade querida, a Caminho da Luz, né? Todo mês, no último sábado nós estamos aqui. E hoje quem vai nos conduzir na reflexão, o nosso Marco Antônio Padovani, companheiro nosso querido da regional, vinculado também à CEPAL. E ele vai trabalhar a mulher e o homem de bem. Marco Antônio Padovani reencarnou nessa existência aqui em Cascavel em 1968. Vinculou-se à doutrina em 1980 definitivamente, embora tenha um berço extraordinário. Sociedade Espírita que é vinculado, então é a CEPAL, e ele é tarefeiro da nossa sociedade. Ele também tem dado um apoio sobremaneira dentro do seu núcleo assistencial, o NAFA, né, que é o Núcleo Assistencial Francisco de Assis, Interlagos, onde a CEPAL desenvolve a sua obra social. Expositor, coordenador de grupo de estudo, exposições doutrinárias, tanto da CEPAL, do NAFA e da regional. O Marco é advogado e empresário. Como sempre, uma pequena introdução, porque ele vai nos conduzir depois na maior. Nós trouxemos algo de uma obra que nós temos assim uma particular predileção. Um dia, a Lures, a benfeitora querida Joana de Andes, escreveu um livro chamado Plenitude. É a 3ª obra da série psicológica. A gente não ligou o último capítulo da obra, a benfeitora escreveu Libertação do Sofrimento. E a gente não ligou para a lição da benfeitora. Ela escreveu um livro. A benfeitora escreveu um livro. E disse, se nós não ligarmos agora para o livro, ela vai escrever uma enciclopédia. Ela deu a dica, como é que a gente se libera do sofrimento. Mas a gente não liga, a gente não quer, a gente quer continuar sofrendo. Entendeu? Bem, a lição que nós trouxemos aqui para a reflexão inicial trata de uma coisa chamada automatismos do bem, que o Marquinho vai com propriedade, já conhecemos a tarefa dele, o texto que ele vai explorar, e ele vai passar por isso. Só um trechinho da mensagem. Ela diz assim: à medida, porém, que o espírito adquire sabedoria, novos estímulos influenciam-lhe o automatismo fisiológico, e as células que dialogam entre si passam as informações mantenedoras de vida em diferentes ritmos, propiciadores do bem-estar e do equilíbrio por toda a maquinaria fisiológica. Eu digo, mas meu Deus, mas como é que ele não sabe disso? Porque ele não quer, não tem vontade de fazer. Mas ela está propondo aqui, né? A sensação de harmonia orgânica, mesmo quando algum distúrbio tem lugar no capítulo saúde e doença, não vai interrompida. Porque o espírito compreende tratar-se de um acidente de percurso sem piores consequências, como sendo necessário o prosseguimento da marcha na direção do destino estabelecido. Plenitude, ser feliz totalmente. Praticar o bem, portanto, meus queridos, é fenômeno genético, íncito em todos os seres humanos. Não adianta nós fugirmos da nossa própria natureza. Não adianta, né?
Esforçar-se por facultar-lhe o surgimento como função inteligente da vida constitui tarefa impostergável para a criatura inteligente na face da terra. Ela frisa, inteligente. Não? Inteligente, não? O bem, no entanto, é tudo aquilo que corresponde às leis de Deus, desde os pensamentos mais simples de amor e ternura, até os gestos grandiosos de sacrifício em favor do próximo, da sociedade e da vida. Mas isso Jesus disse para nós, a mancheia: ninguém tem mais amor do que aquele que dá vida pelo amigo. Já advertiu isso, né? Naturalmente, quando essa ação exige um maior sacrifício, melhor se reveste de significado e grandiosidade. Tanto pode expressar-se na contribuição de valores em favor de outrem, como através dos sentimentos elevados de bondade, compreensão, tolerância, perdão, ante as conjunturas menos felizes que defluem dos relacionamentos fraternais, sociais, funcionais, muitas vezes geradores de situações de difícil sustentação. Conclui a benfeitora: o bem é sempre a doação moral daquele que cede, que renuncia, que desculpa, que compreende e nada exige, tornando natural esse comportamento de tal forma que se lhe transforma num automatismo, sendo ferido, mas não se tornando agressor. Quando acusado injustamente, não tendo a preocupação de colocar-se na defensiva e acusar. Se perseguido, entendendo que lhe não cabe a postura de perseguidor. O homem e a mulher de bem, a mulher e o homem de bem. Nós vamos ver uma lição maravilhosa que o Marquinho vai nos conduzir a partir de agora. Portanto, vamos ouvir. Boa noite a todos, senhoras, senhores, irmãos do Ideal Espírita. Quero, antes de iniciar, dizer que a alegria é nossa de vir aqui, a honra é nossa realmente, e é poucos lugares que a gente adentra e recebe tantos abraços fraternos como aqui recebemos hoje. Então, que Jesus, que Deus nosso Pai, nos envolva, nos abençoe, envolvendo também nossos entes queridos, nossos familiares, todos aqueles em que o nosso pensamento esteja buscando neste momento. Dias atrás, numa outra casa espírita de Toledo, me deparei com uma mensagem intitulada Somos Ricos, e que fala do tempo, não do tempo eternidade, mas do tempo, esse tempo do relógio. E ela fala assim, três trechos, que a nossa felicidade após a morte, ela não depende das nossas riquezas materiais, mas sim do que fizemos de nosso tempo. Riqueza que Deus dá a todos de forma igual. Diz ainda que os Espíritos nos dizem que o tempo é um tesouro de valor indefinido que o Criador concede às criaturas. E finaliza ela dizendo que, ao final de cada ano, que a gente não apenas comemore estar vivo, mas, sobretudo, que a gente comemore o que a gente fez do nosso tempo. Então, partindo desta reflexão, nós voltamos um pouco no tempo, na história da humanidade, e lembrar que alguém, não sei quem, foi muito genial, teve a ideia muito feliz de dividir o tempo para nós. Dividiu então em minutos, em horas, em dias, estabeleceu-se semanas, mês, ano e assim por diante. Só para você ter uma ideia, somente em 1884 é que o mundo todo se reuniu e estabeleceu a hora mundial para que todos se comunicassem, um de um lado e do outro, soubesse o que estava acontecendo e que horas eram do outro lado. Mas a divisão do tempo, que é a obra do homem, ela nos trouxe dois benefícios fundamentais. O primeiro é a organização das coisas, Imagina se nós não tivéssemos o tempo dividido, que confusão seria. Tantas coisas hoje já é uma confusão com hora, imaginamos sem.
Mas há um outro benefício que essa invenção nos trouxe, que é nos proporcionar o sentimento, a sensação de que a vida e todas as oportunidades sempre recomeçam, né, para o ser humano a cada período. Nós vamos ver que é assim. Essa ideia que alguém teve de dividir o tempo fez nascer para nós o milagre da renovação, porque tudo começa de novo. Imagina se nós não tivéssemos, acabasse um dia, se não acabasse o mês, se não acabasse o ano. Então sempre para nós temos uma nova oportunidade, uma nova chance. Então se a semana não foi boa, eu sei que uma nova semana se inicia, onde eu posso recomeçar. Se o mês que termina hoje, dia 28, não foi como a gente esperava, amanhã começa outro. Então essa divisão do tempo nos dá essa sensação que é muito positiva, de uma nova chance. Então, sempre nós vamos ter um recomeço. Sempre nos é dado uma nova chance, uma nova oportunidade de acreditar que dali para adiante será melhor, né? Que será diferente, desde que, é claro, haja de cada um esforço, dedicação, haja bons propósitos. E nós vamos também observar que ao longo de 12 meses, a gente vê que vai chegando o final do ano, nós vamos ficando exaustos, cansados. Por quê? Porque o ano é cheio de lutas, de desafios, de compromissos. Mas nós vamos também lembrar o que Jesus falou, né? Que a cada dia já basta a sua aflição. Então tem sentido chegarmos ao final do ano, estarmos ali já cansados, meio que exausto. Então boa parte da humanidade, quando chega ao final do ano, a gente observa que ela também respira fundo e ela se sente renovada. Renovada, e as pessoas conseguem olhar para o próximo ano, né, vendo novas oportunidades, porque vão ser novos dias inéditos. Amanhã será um dia inédito na minha vida, como na vida de cada um. Então nós podemos sempre fazer mais, ser melhor e recomeçar. Se formos observar, qual que é o motivo da encarnação? É levar o espírito à perfeição. Então, há coisas que nós podemos fazer para caminharmos mais em linha reta a este objetivo, que é a perfeição, que é a plenitude, como o Vaninha aqui falou, que é estabelecendo metas na vida. Por que eu falo isso? Porque quando a gente estabelece metas na vida, isso permite o quê? Que eu aproveite melhor o meu tempo, que eu dê mais aproveitamento e direção e emprego melhor a minha energia, as minhas forças. Então é importante que a gente estabeleça metas na vida. A benfeitora Joana de Ângeles, na obra Autodescobrimento, ela propõe que nós todos, que a gente estabeleça realmente metas. Ela diz assim que o homem e a mulher inteligentes e conscientes das suas responsabilidades devem estabelecer metas de realizações e que, à medida que vão sendo conquistadas, vão promover a pessoa no processo de evolução, ou seja, no processo que é o objetivo da encarnação, que é a busca da perfeição. Mas ela não se limita a dizer que nós temos que estabelecer metas. Ela dá uma ideia também de que metas nós podemos estabelecer. E ela coloca essas áreas, que devem abranger essas áreas: a educacional, a familiar, a social, a econômica, a artística e, por fim, a espiritual. Por exemplo, ela fala que a meta educacional deve sempre você estabelecer para você na área do conhecimento geral. A familiar deve buscar o interrelacionamento pessoal
e o desenvolvimento do amor ali dentro da família. Mas são metas individuais. A meta social vai ampliar o círculo de afetividade e vai favorecer que aquele grupo cresça. A meta econômica vai proporcionar equilíbrio financeiro e também harmonia entre as pessoas. A meta artística vai contribuir para o desenvolvimento do belo, da sensibilidade, da estética. E ela conclui, dando maior ênfase à meta espiritual, dizendo que esta, sim, vai coroar as realizações do processo evolutivo, levando então o ser à plenitude. Então a proposta que a gente traz aqui hoje é que realmente a gente faça as nossas metas, né? Nós temos 10 meses pela frente e que a gente escreva o objetivo que a gente tem até o final do ano. Que a gente escreva por quê? Porque se eu escrevo, eu consigo monitorar, eu consigo relembrar, né? E auxilia a gente a atingir. Mas eu perguntei a muitas pessoas, quando preparei o trabalho, se alguém estabelece, chega ao final do ano, escreve as metas para o ano seguinte. Perguntei a mais de 20 pessoas e realmente apenas uma disse assim, que ela pensava em alguma coisa e, se ela lembrasse durante o ano, ela buscava aquele objetivo. Então nós temos, né, só para você ter uma ideia, eu li esta obra em 2010 e quando a Joana falou estabeleça metas, eu comecei a estabelecer em 2011, 12, e eu tenho lá na área do meu computador, na área de trabalho, as metas de cada ano, as pessoais, né? E, por exemplo, eu trouxe aqui só para ter uma ideia, em 2012, foi em 15 de janeiro, eu concluí as minhas metas de 2012. Eu vou ler algumas só, né, porque tem umas pessoais aqui que não dá para ler. Eu coloquei ler 12 livros. Coloquei implantar melhor alimentação no lar. Consegui. Os 12 livros, na última semana de dezembro, eu finalizei, porque eu me cobrei. Continuar os estudos da Casa Espírita. Cumpri. E hoje eu nem coloco como meta mais. Coloquei, olha bem, dormir bem e melhor sem uso de remédios. Eu devo ter feito muito mal, perturbado muita gente na encarnação passada e mereço umas noites acordadas. Então eu coloquei como meta dormir melhor e estou tentando, até hoje. Coloquei fazer atividade física e consegui fazer e me cobrei. Dar continuidade a aulas de música para mim e para minha família. Fui querer que meu filho ensinasse, ensinar meu filho, acabei me envolvendo, estamos todos nós envolvidos até hoje. Comecei a cultivar orquídeas, o seu Remy conhece, né, Remy? Começamos até a trocar umas. E coloquei ainda, e fazer florescer, porque não adianta cultivar e não cuidar delas. Então comecei com 10, hoje tenho na minha casa 230 orquídeas, que brinco com elas no domingo, nas horas de folga. Desenvolver a meditação, mais ou menos. Quando eu mais ou menos, eu jogo para o ano seguinte. Buscar autoiluminação, mais ou menos, e assim por diante. A gente vai, ajuda realmente a gente trabalhar aquilo que a gente deseja. Mas nós podemos ter outras metas. Eu preciso parar, vamos dizer, preciso parar de fumar, vencer qualquer vício. Escreva lá. Preciso implantar o Evangelho no lar. Quantos espíritos ainda não implantaram o Evangelho no lar? Perdoar alguém. Escreva. Na área da saúde, entrar numa academia, o que for. Na área da família, um ideal, adquirir alguma coisa, faz parte das nossas metas. Na arte, tem quanta coisa para se fazer. Arrumar a casa, algum detalhe lá que você esqueceu, que precisa, coloque. Fazer um curso, estudar, viajar, todas elas. Por quê? Porque todo mundo precisa de meta. Os bancos, as multinacionais, o governo, as empresas estabelecem metas. Senão não se organiza, senão não cresce.
Só que as metas materiais, embora tenham seu sentido importante, edificante, elas são muito fáceis de conquistar, né? E elas não acompanham a gente depois da morte. Daí a importância das metas espirituais. Então, quando se estabelece o objetivo, a gente consegue vislumbrar onde a gente quer chegar. E, ao mesmo tempo, eu vou me programar e saber como melhor eu empregar as minhas forças, a minha energia. Se eu avaliar aqui em 2012, que eu li 12 obras, e eu sempre li à noite, se eu tirasse essas 12 obras, o que eu estaria fazendo? Provavelmente sentado no sofá em frente à televisão. Não teria aproveitado essas horas, né, o tempo, como nos propõe a mensagem. E Allan Kardec tem uma página do Evangelho no capítulo Sede Perfeitos, que é o capítulo 17, ele traz ali o retrato, um retrato psicológico da mulher e do homem de bem. E por que eu quero falar dessas qualidades do homem e da mulher de bem? Porque são também metas que a gente pode trabalhar no decorrer do ano. E ele começa dizendo assim, que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, para sermos verdadeiros homens de bem, nós precisamos iniciar cumprindo com a lei que está ali, a lei de justiça. E nós podemos resumir a lei de justiça dizendo que ela consiste no respeito aos direitos de cada um, né? Se nós respeitarmos os direitos de cada um, nós estaremos ali incluídos na lei de justiça. Só que nós temos a lei humana, que está aí nos códigos, na Constituição, né? Em todas as leis em geral, os costumes, mas temos a lei divina, que é a lei natural. E a base da justiça fundada na lei natural, nós vamos encontrar no ensino do Cristo, quando ele falou, não façais aos outros o que não gostaria que o outro lhe fizesse. Ou, façais aos outros o que gostaria que o outro lhe fizesse, né? Tanto faz. Essa é a regra, então, da verdadeira justiça. A lei de amor está ali. E ela compreende o quê? Ela nos propõe que a gente busque nos educar, nos busque compreender, aceitar o outro, vendo naquele outro um ser que, como nós, encontra-se no processo, então, de autoaprimoramento, de autoconstrução. Esse é o sentido também da lei de amor, do ponto de vista da psicologia. Quanto à lei de caridade, todos nós aqui, sem exceção, somos capazes de fazer a caridade. Seja junto à família, junto à sociedade, seja ao próximo, seja a nós mesmos, seja a favor da natureza. Não tem quem não possa cumprir a lei da caridade. E Jesus, sim, contempla, é o exemplo maior desse verdadeiro homem de bem, porque ele agiu em toda a sua vida com extrema justiça, extremo amor ao próximo e caridade sempre, em todos os seus atos. Diz Allan Kardec, o homem de bem interroga a consciência sobre seus próprios atos. A si mesmo perguntará se violou essa lei, essa que nós falamos agora. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo o que desejara lhe fizesse. Então nós vemos neste ponto que o homem de bem interroga a sua consciência. E para interrogar a sua consciência, para fazer isso, como que a gente faz, na verdade? Através de uma análise diária. Então a gente analisa diariamente se fizemos realmente tudo o que deveríamos ter feito, seja por nós ou seja pelo próximo. Se todas as oportunidades foram aproveitadas.
e também quais não foram aproveitadas por nós, porque todos os dias alguma coisa acontece nos convidando a cumprir essas leis. E vamos analisar também aquelas que a gente não quis aproveitar, porque tem aquela que eu vi e não pude, e tem aquela que eu vi, mas não quis aproveitar. E essa análise diária ela deve ocorrer durante o decorrer do ano, né? Dentro daquelas metas, que deve ser anual, eu devo fazer essa análise. Também fala Allan Kardec que o homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. A ideia aqui é que a gente não pode jamais deixar a nossa fé em segundo plano. Porque quem tem fé sabe que nada acontece sem a permissão de Jesus, sem a permissão de Deus. E sabendo disso, a pessoa consegue viver muito melhor. A benfeitora Joana também nos fala assim que a vida são todas as ocorrências, agradáveis ou não, não é só as boas, as desagradáveis também, que trabalham pelo progresso, em cuja correnteza todos navegam na busca do porto da realização. Então, se nós estabelecermos como meta ter mais fé em Deus, significa que no decorrer dos dias nós viveremos com menos aflição, com menos incerteza, com menos ansiedade e com mais confiança, né? Como a vida passa a ser melhor. Então, é uma das metas ter mais fé em Deus. O homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Nós vimos antes o item depositar fé. Aqui é ter fé no futuro. São coisas bem distintas, né? Porque ter fé no futuro também significa não perder tempo com coisas e situações que não favoreçam o nosso crescimento real. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E isso significa, voltando na questão do tempo, que nós devemos investir nosso tempo no aprimoramento do nosso ser, no aprimoramento das nossas qualidades morais, e viver a vida sem desperdiçar esse tempo valioso, acumulando então aqueles verdadeiros valores que nós vamos levar. Cuidar mais da vida presente, desapegando de tudo o que bloqueia a nossa verdadeira felicidade. E nós sabemos o que bloqueia, cada um sabe, né? Só que ter fé no futuro, nós não podemos esquecer das questões de César, que Jesus falou. E os deveres, então, cumprir as obrigações relativas a César, significa cumprir nossos deveres junto à família, junto à sociedade, junto ao governo, e assim por diante. Mas a meta que se deixa neste ponto é que a gente priorize aquilo que é espiritual, que a gente priorize os valores espirituais no decorrer do ano. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceitas sem murmurar. Quem que aceita o sofrimento, a dor sem murmurar? Quem tiver maturidade. Então é possível sim a gente lidar com as frustrações, com o sofrimento, sem se fixar nas queixas, nas lamentações, né? E sem ficar naquela posição de vítima, que a maioria escolhe. Então, compreender, quem tiver maturidade, compreende que todas as dificuldades sempre estão a serviço da vida, né? E que, como o Vanim leu aqui no começo, quem quer permanecer no sofrimento, que permaneça, que é uma escolha sua, é do seu livre-arbítrio.
Deus nos dá as ferramentas para superarmos e para vencermos qualquer obstáculo. Então a meta aqui qualquer, um ano com menos queixa, com menos lamentação. O homem de bem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem. Já pensou nós, no decorrer do ano, retribuir todo o mal com o bem? O quanto a gente vai chegar feliz no final do ano? Que meta extraordinária! Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então, neste ponto, qual que é a proposta? Fala da caridade e do amor ao próximo. É de amar incondicionalmente, né? Sem troca, sem esperar troca. Fazer as coisas sem barganhar, sem intenção de modificar o outro. Quer dizer, eu vou fazer aquilo porque espero que o outro faça aquilo que eu quero, né? Que atenda a minha expectativa. Trabalhar isso é realmente praticar aquela lei que eu falei no início, de justiça, de amor e de caridade. Quando a gente faz o bem, né? Se você faz o bem para uma pessoa, qualquer, lhe auxilia numa aflição, de qualquer forma, é importante a gente lembrar que a relação que existe entre você que fez o bem não é com a pessoa beneficiada. A relação que existe quando se faz o bem é da pessoa que o pratica com Deus, não é com o beneficiado. E isso dá uma conotação muito diferente, porque não, daí sim eu vou trabalhar sem esperar, sem barganhar, sem esperar retorno, reconhecimento. Eu tenho que estar consciente de todo o bem que eu faço. Eu estabeleço uma relação, eu e Deus, mais ninguém. É assim. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, ele calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Então, neste ponto, a proposta é que a gente não deixe passar a vida, não deixe passar o tempo, sem atender os anseios da alma. E aqui está escrito os anseios da alma, os benefícios que espalha, nas lágrimas que enxuga. Enxugar uma lágrima é um anseio da alma. Está ali, cuidar mais do interesse dos outros do que do meu. Tudo isso são anseios da alma. Então a proposta é que a gente, né, estabeleça essa relação de trabalho, de caridade, de amor, e termine o ano com ações nesse lado, nesse propósito. Já pensou terminar um ano sem estender a mão a alguém? Né? Que consciência de culpa que a gente carrega. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Aparentemente a gente olha aqui, ó, sem distinção de raça, de crença, tranquilo, né? Espírita, beleza, vamos pular para outro. Não. A verdade é que, infelizmente, ainda nós, né? Nós, eu falo humanidade, nós nos separamos por raça, por gênero e por crença. Esta é uma verdade, né? Ainda há muitos que se acham melhores do que os outros e acabam se separando. Não consegue ver aquele outro como um verdadeiro irmão, independente da crença ou da cor dele, né? A matéria que passou domingo sobre o Divaldo mostra alguém que é este verdadeiro homem de bem, porque aqueles operários da Casa do Caminho saem em busca de aflitos
sem querer saber se é evangélico, se é católico, se é branco, que raça que é, não importa. É uma pessoa que precisa de auxílio. E é assim que a gente tem que também buscar. E quem age com distinção de raça, assim, como diz, é porque ainda a pessoa não se conheceu, é porque ele não fez aquela viagem interior tanto, né, pedida aqui e explicada pela doutrina espírita. E lembrar que o racismo não é coisa de outros países, não. Aqui no Brasil é considerado um grande problema o racismo, né? Ainda há diferenças de salários, de vagas de universidades e muitos outros pontos em que se pratica o racismo. Nós vemos aí nos jornais na televisão, quantos casos de racismo aí ao lado da nossa casa, né? Tanto é que o governo federal, há muitos anos, criou o Ministério da Igualdade Racial aqui no Brasil, para trabalhar o quê? Para implantar medidas visando diminuir a igualdade e promover a igualdade e proteger os grupos discriminados aqui no Brasil. E ainda, a nível internacional, a coisa é mais grave ainda. Por quê? Se a gente for analisar, grande parte dos conflitos que existem no mundo atual decorre do quê? Da divergência de crenças, de doutrinas e pela intolerância religiosa. Nós podemos dizer que tem guerras que se prolongam há anos, né? Que a gente vê todos os dias na televisão. E as que estão mais, podemos destacar hoje, que é de intolerância religiosa, está na Nigéria, no Iraque, no Afeganistão, em Israel, no Sudão, em Tibete e também na Tailândia. Então, a proposta aqui é que a gente trabalhe esses valores em nós, para nossos filhos, para nossos jovens, para que eles entendam que raça e crença não pode ser obstáculo, né, na nossa vida, na nossa sociedade. O homem de bem, continua Allan Kardec, não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Nós temos aqui que a exemplo de Jesus perdoa. Então a meta e a proposta qual que é? É saber que o perdão é uma atitude fundamental na nossa vida, incluindo o perdão a nós mesmos pelos nossos erros. E quem perdoar verdadeiramente está praticando, voltamos naquela lei de justiça, de amor e de caridade. Só que neste processo de perdão, destaca Joana, que nesse processo é preciso que a gente conheça nossas emoções. Nós temos que buscar conhecer as emoções que motivam às vezes, por que eu tenho mágoa? Por que eu tenho ressentimento? Por que às vezes me dá raiva, cólera, né? Impaciência e às vezes até violência? Porque eu tenho que estudar essas emoções. No grupo de estudo da segunda, no ano passado, nós estávamos estudando sobre a raiva, no livro Conflitos Existenciais, da Joana, onde trabalha os 20 maiores conflitos, e um dos colegas ali se abriu para nós, confidenciou que ele estava em casa, e ele tem um cachorrinho de estimação, aqueles bem bonitinho, bem tratadinho, né? E o cachorrinho, no domingo, foi lá e fez xixi no pneu do carro dele. E ele chegou e viu aquilo, ele deu um chute que lançou o cachorrinho lá longe. E daí, depois que ele fez aquilo, ele parou, sentou, ele confessando para nós lá, e começou a analisar a atitude dele. Então ele fez o correto. Ele fez o quê? Ele viu o erro dele e parou e começou a fazer o quê? Trabalhar aquela emoção negativa, aquela sombra que ele carrega. Ele começou a estudar a emoção dele
e começou a dominar, porque daquele dia em diante ele falou: nunca mais fiz isso. Então, assim que a gente busca a nossa melhora. Então, a meta deste ponto é o perdão. O homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. E tem presente essa sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Então, aqui é a questão da indulgência. Nós precisamos refletir que na nossa vida sempre vai surgir possibilidade de a gente cometer erros, mesmo que a gente tenha a melhor das intenções, mesmo que a gente esteja fazendo o melhor de nós, podemos cometer erros. Então é preciso de indulgência também para com o próximo. Por isso que fala aqui que atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Quem de nós tem o direito de abrir o vidro no trânsito e xingar alguém por uma fechadinha qualquer? Quem de nós nunca fez isso, ou por um equívoco também cometeu um deslize no trânsito? Então essa é a proposta, da gente se corrigir. Nós não podemos ser juízes das causas alheias, em relação aos erros e equívocos dos outros. Deixa o erro do outro lá, não preciso eu cometer e reincidir no meu. Então a meta deste item é ser indulgente, ser mais compreensivo no decorrer do ano. O homem de bem nunca se compraz em rebuscar com os defeitos alheios, nem ainda evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem, que possa atenuar o mal. Então a proposta aqui é que, muito simples, ao invés de ficarmos cuidando e olharmos o defeito dos outros, vamos fazer o quê? Tomar consciência da nossa inferioridade, como aquele rapaz fez do cachorro, E isso vai fazer o quê? À medida que eu tomo consciência daquilo que eu preciso melhorar, vai nascer para mim as possibilidades de eu corrigir, Então, a Joana coloca aqui duas questões. Por que o defeito do outro nos chama tanta atenção? Por quê? Por que reconhecer as qualidades do outro é tão difícil? Só que ela responde: porque é no defeito que eu enxergo no outro que a minha sombra aparece. Então, essa é a proposta, cuidar mais dos nossos defeitos. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Então aqui fala das imperfeições. Como que a gente estuda nossas imperfeições? Através do processo de autoconhecimento. E esse processo de autoconhecimento só existe com aquela autoavaliação diária, que está ali, trabalha incessantemente, análise diária das nossas ações, da nossa vida. Nós precisamos, então, todos os dias avaliar o que fizemos e o que podemos fazer ainda. Questionar o que nossa vida precisa mudar, que é muito importante, qual o caminho que queremos seguir e identificar aquilo que nos atrapalha. Quantas vezes eu parei para pensar e vi quantas coisas estavam me atrapalhando, e não é fácil de se reorganizar. A gente põe muita coisa para fazer e nós mesmos se tropeçamos nos nossos compromissos, que muitos deles são desnecessários. O homem de bem não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Então, quem é que procura dar valor ao seu espírito, aos seus talentos? São as pessoas de baixo autoestima. Por quê? Porque por elas não conseguirem reconhecer o seu valor, elas precisam que essa confirmação venha de alguém, venha de outra pessoa.
Então, se a proposta nossa da doutrina é o autoaprimoramento, nós devemos buscar desenvolver os valores para o nosso crescimento sem a preocupação de receber o reconhecimento do outro. Nós temos e poderemos ser melhores porque merecemos ser melhores. Eu quero ser feliz porque eu mereço ser feliz, não porque o outro vem falar que isso ou aquilo de mim. E também fala aqui que a gente não precisa diminuir o outro. Que vantagem eu tenho em diminuir alguém? Nenhuma, né? Ao contrário, propõe aqui que a gente reconheça que as qualidades do outro podem nos ajudar na nossa caminhada. E é uma grande verdade. Lá no NAFA a gente trabalha com muitos catadores de papel. E a gente conversa, pare e converse com um na rua. Você vai tirar deles lições valiosas. São pessoas que saem de manhã, sem tomar café, né, com o carrinho vazio, catando lixo que pessoas inconscientes jogam na rua, coletam, vendem por tem um orçamento tão pequeno que eu fico até com vergonha. E eles administram a aguinha, o gás, a comidinha e vão vivendo. Carregando um carrinho no final da tarde, que eu não sei, mesmo com a academia não arrastava 100 metros. Né? É difícil. Só que eles dão lição de moral, de vida, muito importante. Uma pessoa simples. O homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que ele pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. A proposta aqui é que aqueles que estiverem numa melhor posição social, de poder, de autoridade, né, do que for, que trate os seus colaboradores com bondade e com benevolência, porque eles são iguais perante Deus. E da mesma forma deve pensar aquele que é subordinado, né? Ele deve ocupar a sua posição, né? Deve se empenhar em cumprir seus deveres de forma consciente. E isso não é complicado. Na verdade, é nós que complicamos a vida. Aqui eu tenho que voltar. Tem um detalhe que fala aqui, não abusa dos bens, né? Aí a benfeitora coloca um aspecto aqui, porque a gente sabe da corrida da maioria dos bens materiais. E ela coloca assim, como abuso de bens. Quantos substituem as horas que deveria passar com a família pelo trabalho exaustivo com a desculpa de que está ganhando dinheiro para o futuro. E fica longe ali da família e só juntando, mas com essa desculpa para a família. Quantos usam excessivamente bebida alcoólica com a desculpa de que precisa relaxar? Eu trabalhei muito hoje, é sábado, preciso chegar em casa, preciso tomar uma porque estou, né, estressado. Não. Quantos perdem horas e horas na internet com a desculpa de que está fazendo amigos? E assim perde-se o tempo valioso. A gente deve lembrar, quando fala abusa dos bens, que tudo o que a gente possui, tudo, material ou não, ele deve estar sempre a serviço do nosso crescimento. É óbvio que bebida, álcool, vícios, sentimentos negativos não estão a serviço da vida. Então a proposta é que, para onde a gente vai direcionar nossa energia este ano? Só para a internet? Só para o dinheiro? Não. Para o nosso aperfeiçoamento espiritual, investir mais na nossa vida interior. Esta é uma meta. Aí uma palavra que todo mundo gosta, finalmente, né? Finalmente o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Então, respeitar os direitos. O que gera a incapacidade de não respeitar o direito do outro? A incapacidade de respeitar os outros ou a si mesmo
ela decorre da falta de autoconhecimento. Voltamos na mesma tecla, né? A falta de autoconhecimento. O respeito que nós não sentimos por nós mesmos acaba sendo projetado no outro, nas nossas atitudes rudes, agressivas, intolerantes e arrogantes. Então, como que a gente pode ser respeitados se não conseguimos nos respeitar como seres humanos, né? Agora tem um fator importante. O que o respeito gera, né? Do ponto de vista das leis divinas? O respeito nos dará a certeza de que as leis da vida estão prontas para atuar, seja na nossa como na vida do próximo, e que estaremos recebendo da vida exatamente o que a ela estejamos dando. Então, olha que lei de causa e efeito, na medida que a gente consegue respeitar a vida, o direito do próximo, respeitar tudo, a vida nos retribui da mesma forma. Então, Allan Kardec diz assim, que esses 15 itens que eu li, das qualidades, não é a relação completa das qualidades que vai distinguir a mulher e o homem de bem. Mas quem que se esforçar para possuí-las, quem trabalhar por se melhorar nesse aspecto, estará no caminho que conduz às demais. Então, por isso que eu trouxe essas dicas como metas para se trabalhar nesses 10 meses ainda que tem o nosso ano. Então, essa é a proposta que eu trago hoje. O caminho pode ser difícil? Claro que é. Nada é fácil para se conquistar. Mas quem conseguir vai ver ao final que encontrou sentido verdadeiro à sua vida, que encontrou significado real da sua vida. Então, que a meta principal nossa, resumindo tudo isso, seja as conquistas espirituais, seja as realizações superiores, seja o bem e seja a caridade. Porque essas virtudes, essa forma de agir, é que vai nos proporcionar a verdadeira paz, a verdadeira harmonia e a presença de alguém muito especial na nossa vida, que é Jesus Cristo, né? Que vai estar presente no dia a dia de nossas vidas. Muita paz a todos e muito obrigado.